Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Anvisa, boa tarde. Com quem fala, por gentileza? Boa tarde, Aline. Meu nome é Catiele. Eu encomendei um produto dos Estados Unidos e ele não chegou. Em vez disso, eu recebi um telegrama. No telegrama, pedem o nome do produto e o respectivo fabricante. Correto. Outro item que eles pedem é uma declaração de uso e finalidade dos produtos da importação. Só que eles estão dizendo que a declaração deve conter as informações solicitadas, mas eles não estão solicitando informação nenhuma. Que tipo de produto, senhora, seria esse? É um suplemento alimentar. Se não é um produto que tenha restrição, que tenha que ser receitado, né, prescrevido por algum profissional... O produto é de uso controlado. Então, se precisar que um médico, alguém que possa estar prescrevendo esse produto, faça essa declaração que a senhora precisa utilizar esse produto. Sim, eu tenho já uma declaração. Nessa declaração, eu vou ler para você, tá? Pode ser? Anne de Bortoli, 5 anos, é a minha filha. É portadora de patologia muito rara. Apresenta quadro clínico com distúrbio psicomotor decorrente de uma patologia cerebral. E que dentre os sintomas tem crises convulsivas resistentes a todas as medicações possíveis no país. Correto. Justifico a solicitação de canabidiol baseado nos itens acima, que é a situação atual dela. Quando a gente ficou sabendo do CBD, que nós decidimos importar, nós tínhamos a consciência que era um produto derivado da cannabis sativa e, por esse motivo, ilegal no país. Mas o desespero de você ver a sua filha convulsionando todos os dias, a todos os momentos, é tão grande que nós resolvemos encarar e trazer da forma que fosse necessário, mesmo que fosse traficando. E foi o que a gente fez. A palavra é essa, é traficar. Anne foi um bebê super planejado. Nós planejamos essa gravidez desde que a primeira tinha nascido, a gente já estava planejando a segunda. Então, a Anne nasceu, nós ficamos assim, extremamente felizes, mas eu notei que ela tinha um olhar diferente. E não daqueles momentos de mãe e filha que você está vendo o seu bebê novinho ali, sabe, sentindo o cheirinho assim, que eu estava com ela no colo, assim, nos braços, quando ela fez a primeira convulsão. E foi realmente um misto de sentimento de pavor com descrença, porque não era possível aquilo que está acontecendo comigo, com a minha filha, com a minha família. Não era uma coisa real, sabe? Ela não se mexia, ela não sorria. Ela era uma bonequinha bem quietinha, inerte ali. Com 3 anos, ela conseguiu andar, ficar em pé e trocar os passinhos de forma, assim, eficiente. E, assim, foi um momento muito importante pra gente, porque, enfim, ela tinha 3 anos, ela estava andando, sabe? Foi um momento de muita alegria, esse período. Mas logo após isso, ela começou a desenvolver algumas crises mais fortes. E, em decorrência da síndrome, tanto da síndrome quanto das crises, ela começou a perder. Até que em 4 meses ela perdeu tudo que ela tinha conseguido em 3 anos. Eu acho que esse foi um dos momentos mais tristes das nossas vidas. Mas mesmo, assim, mesmo com essa tristeza toda, a gente nunca perdeu a esperança de um dia ela ganhar novamente as suas habilidades, né? E foi exatamente essa esperança que moveu a gente de revirar o mundo atrás de alguma coisa que pudesse ajudar. E o que nós conseguimos encontrar foi o CBD.
35 dias de vida, ela começou já a ter crise convulsiva. E aí começou a luta, né? Foi, assim, a minha fase de aceitação, de chorar muito, assim, de ir pra aula chorando, de voltar a dar aula chorando. E falar assim, caramba, eu tenho uma filha especial, é uma missão, eu já sabia. Quando ela nasceu, até falei, pô, perfeitinha, né? Aquela coisa assim. Aí um mês tem convulsão, mas aí você acha que não, é uma coisa boba, alguma coisa. Aí você vai achando que não, vai resolver isso, Aí você começa a ir para centro espírita, o que existe a gente vai. E são 2 anos e meio que a gente demorou para conseguir diagnosticar. O médico falou, não, isso aqui talvez possa ser isso, pode ser daqueles 5, manda lá para fora e tal. Eles sempre se conformou muito menos com a questão da Sofia do que eu, assim. Ele sofre muito mais do que eu. E aí ele me acordou de madrugada e falou assim, Guete, cara, tem uma menina americana que tá usando um negócio que é da maconha, derivado da maconha, que a menina conseguiu um resultado ótimo, não sei, tá, parece que em 15 dias ela zerou as crises, não sei o quê. Muito animada, eu meio dormindo, Todos os remédios já tinham sido tentados. Nada dava resultado, você começa a desanimar. Então, de repente, você olha uma pessoa que tem uma filha com a mesma situação que você, com a mesma síndrome, que conseguiu um medicamento novo para tratar dessa síndrome que está dando resultado. Então, quando eu olhei assim, por um acaso, eu falei, opa, tá tendo um resultado novo. Aí eu falei, ué, com a coisa de cannabis, entendeu? CBD, eu não tinha a menor ideia que eles utilizavam substância da cannabis para uso para medicamentos, né? Eu nunca fui uma pessoa preconceituosa com a questão da maconha, então para mim não foi um bicho de 7 cabeças que nem para outras pessoas. E também teve um peso muito grande o fato de ter lá nos Estados Unidos uma criança tomando de uma forma muito natural e que estava dando certo, assim. Então, você pensa assim, cara, se alguém me processa, que me processem, sabe? A Catiele, ela é muito parecida comigo, assim, né? Na hora, ela deu risada, ela levou meio no bom humor sabe, começou a seguir minhas instruções sem muito, eu não sei como que foram as internas lá, mas entre a gente, assim, quando eu dei a notícia, liga uma mãe maluca falando, cara, estão dando maconha pra uma menina lá que tá dando certo, cara, vocês também não querem dar? Foi mais ou menos isso. A imagem que é passada pra gente desde que eu era criança é que isso é uma droga, e sendo uma droga você não pode chegar perto porque é do mal. Era essa a imagem que eu tinha. Quando você já tentou de tudo e não resolveu, uma possibilidade de, olha, isso de repente pode ajudar, acaba com qualquer preconceito. Mesmo sabendo que é uma coisa que teoricamente é do mal. Eu não acreditava no início e realmente a consequência, a reação do uso foi muito positiva. Nós conseguimos um contato nos Estados Unidos. Esse contato fazia a compra, recebia o produto, camuflava em uma caixinha e despachava para o Brasil. E aí a gente recebia em casa pelo correio. Quando nós percebemos que estava fazendo efeito mesmo, a gente já começou a se mexer para conseguir trazer mais uma vez. Essa encomenda desapareceu, ficou retida. E a alfândega encaminhou para a Anvisa, que logo em seguida nos mandou um telegrama. Você ligou para a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Anvisa, Camila, boa tarde. Com quem eu falo, por gentileza? Boa tarde, Camila. Meu nome é Catiele. Deixa eu te falar uma coisa, Camila. Eu importei esse produto e eu recebi um telegrama, entendeu? Eu preciso conversar com alguém da Anvisa que possa me orientar. Eu vou ser bem sincera com você, Camila. Eu não sei aonde ele está. Eu não tenho tempo para ficar
Eu preciso do produto. Por isso que eu não vou abrir a resolução, porque eu não vou entender. Eu não vou retornar de novo a vocês, porque eu acho que não faz sentido. Eu estou te pedindo uma explicação e você manda eu ler a resolução. Eu não vou entender a resolução e você fala que é para eu ligar para você de volta. Então vamos cortar essa burocracia. Eu já estou falando com você, eu não sei qual é a resolução. Então, me passa para alguém que pode me dizer como eu faço para importar o produto que eu quero. Senhora, as informações já foram passadas. Esse é o procedimento da central. Toda vez que eu for importar, eu vou ter que passar por essa espera? Toda vez a minha filha vai ter que ficar esturricando de convulsionar dentro da minha casa? Tendo 60 convulsões por semana, não sei se você conseguiu fazer a conta rápido, mas dá uma convulsão a cada 2 horas. Em quanto tempo depois que eu responder esse telegrama, eu vou ter o produto? Por isso que nós estamos falando, para a senhora entrar em contato com os Correios, porque está retido nos Correios. Ok, então você está me dizendo que você não pode resolver meu problema, que eu tenho que ir aos Correios. Primeiramente, até os Correios. Ok. Tem algo mais que eu possa ajudá-la? Eu creio que sim, mas você está me dizendo que não. Então tá bom. Obrigada, assim mesmo. Já vai passar, velho. Já vai passar. Ó. Forte corajoso. Já vai passar. Pronto, forte e corajoso. Vai passar. Não vai sair. Não vai sair. Eu sei. A convulsão é uma coisa que quem vê pela primeira vez acha que a pessoa está morrendo. Então, a sensação das mães é uma sensação de morte iminente a cada crise que ela tem. No caso dessas epilepsias graves, você vê o seu filho não se desenvolvendo ou regredindo o desenvolvimento. É porque eu sempre entro por aqui. Você virou? E aí? As crianças e as mães são bastante traumatizadas com essa frequente ida a hospitais, emergências, né? Nesse momento, o familiar ele assume a responsabilidade por essa iniciativa. Eu entendo perfeitamente porque a gente se coloca no lugar do outro ser humano que está ali, né? E as mães vão navegando nesses mares assim, sem carta náutica, né? Acho isso preocupante, e tem que ter acompanhamento médico. Como a gente fica angustiado, porque assim, ao mesmo tempo que os médicos eles querem ajudar, mas tem essa falta de pesquisa, a gente fica assim unindo forças, né, doutor Eduardo? Profissionalmente a gente fica um pouco inseguro, né? Assim, diante da possibilidade de ter algum tipo de penalização, né? Cassação do CRM, pensando no pior das questões, né? Esse caminho a gente tem que batalhar pelo direito da pesquisa, né? Eu acho que essas mães, essas crianças merecem muito que a gente possa acompanhar e pesquisar o uso do canabidiol. Em 2013, nós estávamos preocupados que a gente não conseguia passar para o médico o sentimento da quantidade de crises que a gente estava tendo. A gente apresentava números, mas acho que o número não representava de fato. Então nós bolamos um gráfico que dava o visual, mais ou menos a distribuição ao longo do dia das crises e uma percepção também ao longo semana a semana e ao longo dos meses.
Então aqui, por exemplo, um dos gráficos de outubro mostra realmente a quantidade de crises que ela estava tendo. Realmente a quantidade era muito agressiva. E em novembro, as crises realmente continuaram fortes, até que no dia 11/11 nós demos a primeira dose do canabidiol. Demorou ainda um tempo, né, fazer o efeito, mas a gente já percebia que começou a clarear um pouco o gráfico. No final de novembro, o comportamento de crise já tinha reduzido consideravelmente. De 60 para 19. Na sequência, em dezembro, a Anne ainda teve algumas infecções, ela ficou um pouquinho doente, mas mesmo assim havia um comportamento, uma redução do número de crises. Quando chegou em janeiro, realmente a diferença foi radical, né? Porque já na segunda semana de janeiro praticamente zerou as crises. Então, assim, mesmo com infecção, mesmo com dor de garganta, ela não apresentava mais crises convulsivas. Agora, em início de fevereiro, o remédio acabou, o canabidiol terminou, e ela começou progressivamente, novamente, a ter as crises, aumentar a quantidade de crises por semana. Desespero, né? Boa tarde. Bem-vindo à Central de Atendimento dos Correios. Este é um canal exclusivo para elogio, sugestão e reclamação. Todos os nossos operadores estão ocupados. Por favor, aguarde um momento que iremos atendê-lo. Nossos operadores continuam ocupados. Por favor, aguarde mais alguns instantes para ser atendido. Michele, com quem eu falo, por gentileza? Boa tarde, Michele. Meu nome é Catiele. Boa tarde, senhora Catiele. Que posso ajudar? Quanto é o valor do produto, senhora Catiele? $100. $100? Está pedindo que a senhora passe esses dados? Sim. A Anvisa liberou e passou para avaliação especial. Exército, IBAMA, qualquer outro. É suplemento? É um suplemento. É um suplemento que zera as convulsões da minha filha. Entendi. Você entende a minha urgência agora? Entendo. Então É um produto que... algum órgão anuente vinculado à Anvisa. E quanto tempo que o formulário para informação vai me Correios responder? pedem 5 dias iniciais. Em 5 dias. Exato. Algo mais, senhora Catiele? Eu só queria... O algo mais que eu quero é só lamentar essa burocracia. Porque assim, ó, em 5 dias... Em 5 dias a senhora tem uma resposta, não é que porque vai ser liberado. Sim. Em 5 dias a minha filha tem mais de 50 convulsões. Porque eu não consigo saber aonde está o produto que ela precisa. Okay. Algo mais, senhora Catiele? Não, só isso. Obrigada. Sua ligação, uma boa noite. Boa noite. Infelizmente, a burocracia é uma coisa triste. Porque faz com que você fique quicando de pessoa para pessoa, sendo que ninguém me dá uma resposta certa. Nada, ninguém. Por mais que eu trace caminhos e ligue para pessoas, eu não consigo uma resposta simples. Quanto tempo? É isso que eu queria saber. Só isso. A gente não tem medicação nova há décadas. Décadas. Quem não sabe já é contra. Quem não estuda já é contra. Tá? De antemão, é derivado da maconha? Sou contra. Eu não me senti amedrontado por... Será que vão pensar que eu estou receitando o remédio proibido? Não, eu não receitei. Eu relatei a experiência que teve com o resultado do uso da medicação. O efeito é de controlar casos de epilepsias que não se resolve com outra medicação. Se a gente tiver um sucesso no futuro, isso vai ter um grande peso, seria por conta do senhor. Por que não se aprova aqui? Por que isso não é mais simples? Ou eles são incompetentes,
desinteressados ou existem forças político-financeiras que têm um grande peso sobre isso. Já que por lei eu não consigo ter uma coisa que beneficia tanto a minha filha, então eu sou uma traficante. Para a gente é uma luta muito delicada, porque assim, a gente tem consciência hoje de que esse produto ele é positivo, ele faz bem, mas qualquer coisa que a gente venha falar, qualquer movimento que a gente venha fazer, vai mexer com valores morais. Imagina que é o sofrimento para essa mãe, para essa família. Pô, você vê o teu filho e saber que tem um remédio, mas você não está a seu alcance. Poxa, você não vai fazer nada, é isso? É ter carimbo, é interesses econômicos até para isso? Poxa, não dá. O meu inimigo não tem rosto, eu não sei com quem brigar, para quem apelar, com quem que eu tenho que falar. Eu ainda acho que eu tenho o direito de fazer isso por ela, mesmo sendo uma coisa ilegal. Nossa, você dá para ela um negócio derivado da cannabis sativa, mas você traz isso ilegalmente? Eu falei, trago. Trago porque faz bem para ela, dá qualidade de vida a ela e é isso que, para mim, para minha família, mais importa. Uma criança tem uma doença rara que provoca muitas convulsões. Só um remédio funciona, mas é ilegal no Brasil porque é derivado da maconha. Se você fosse a mãe ou pai da menina, importaria o remédio mesmo assim? Um casal brasileiro decidiu que faria exatamente isso. E um documentário conta a história deles. No dia 15 de janeiro, uma pessoa me ligou, um rapaz chamado Tarso. Foi o primeiro contato que a gente teve com ele. E querendo informações sobre o canabidiol, informações sobre o uso, como que estava sendo pra gente, como é que a gente estava fazendo. A intenção dele era fazer uma reportagem, né? E eu fiquei muito feliz quando ele ligou, porque era alguém ouvindo nosso pedido. A maconha medicinal era o assunto que estava soterrado e escondido nas entrelinhas. Era uma realidade sobre a qual ninguém falava, sobre a qual muito pouca gente conhecia, e extremamente importante. E foi apurando para escrever essa reportagem que eu conheci a história da Catiele e da Anne. Na semana da entrevista, ela tinha tido 3 convulsões, saindo de 60. Então, esse resultado já era tão incrível que justificaria qualquer coisa para esse remédio continuar sendo fornecido para a criança. E, no entanto, ela era proibida de fazer isso. Cara, aí dá aquele sentimento assim de revolta, né? Cara, eu não acredito, isso é um atraso. Ela estava de peito aberto e ela estava a fim de brigar. Ela estava a fim de luta. Depois que saiu a reportagem, ele entrou em contato de novo e propondo a gente fazer um curta. E nós topamos na hora, assim. Falou, claro, Tarso, acho que vai ser muito bacana. E eu fiquei com uma dor de barriga terrível. E quando a equipe chegou, começou a desmontar um monte de equipamento, a gente começou a ficar animado com aquilo e gravamos durante 2 dias. O vídeo foi editado e lançado. E a repercussão foi imediata. Para informar, para chamar atenção, para mobilizar as pessoas, para gerar uma discussão sobre o assunto que até então é um tabu. Sempre estranhei como é que essa discussão, que já vem acontecendo em muitos outros países, levou tanto tempo para chegar no Brasil. Veio o Fantástico, veio a Fátima Bernardes, veio a CBN, várias revistas, vários jornais querendo saber a história, querendo publicar. E isso foi de uma ajuda enorme. O coração está batendo forte. Vou pedir então para vocês entrarem, olha lá.
Na quinta-feira houve o lançamento do vídeo em São Paulo. No domingo, o Fantástico apresentou a reportagem. E na segunda, o advogado estava entrando com a ação. Eu acredito que com isso, com essa exposição toda na mídia e com esse caminho trilhado, vai ficar bem mais fácil. As portas já se abriram. Agora é só entrar. Bom dia, gente. Obrigada por vocês terem vindo. Vamos começar mais uma reunião da Associação de Pais de Pessoas com Epilepsia, a APEP. A grande maioria das pessoas sequer sabiam que o canabidiol poderia ser uma substância que controlava a crise convulsiva. A reportagem no Fantástico foi um divisor de águas no sentido de divulgação e de conhecimento das pessoas sobre o assunto mesmo, né? A primeira vez que eu li um pouquinho antes do ilegal. Eu vi como se fosse uma viagem de uma mãe. Essa mulher é louca. Nunca que eu vou dar maconha para o meu filho, né? Depois que eu vi o ilegal, aquilo se tornou uma coisa mais real. Aquilo se tornou uma coisa mais humana. A gente chegou no diagnóstico de síndrome de Dravet. E aí foi apavorante para os pais verem que uma criança que está quase andando, uma criança que é praticamente normal, depois de 2 anos, possivelmente ela não vai mais conseguir evoluir, que ela vai ter atraso cognitivo, que 60% das crianças com Dravet morrem antes dos 6 anos de idade. A gente começou a ter um luto. Existe uma demanda muito grande de pessoas, de crianças com epilepsia refratária, precisando dessa sociedade civil organizada para conseguir mobilizar legislativo, para conseguir mobilizar judiciário, para conseguir, quem sabe, produção aqui, para conseguir ajudar as mães que não vão ter $500 por mês. A minha família é uma família de militar, né? Meu marido é militar, eu já fui militar, o meu sogro é militar. Eu sempre fui careta, eu nunca vi maconha na minha vida, nunca vi. Não tenho noção do que é. E aí se eu paro para pensar que eu dou 3 drogas já pro meu filho hoje, né? Que é o topiramato, o Depaquem, e dou o clobazam, tarja preta, para um bebê de 1 ano e 3 meses, por que eu não posso dar um CBD? Se a luz no fim do túnel é essa, e se o CBD dá na maconha, ok, a gente vai usar a maconha. Se desse no abacaxi, a gente usar a folha do abacaxi, mas não dá. O poder que essas mães estão mostrando, né, com esse problema é enorme, porque elas não querem saber se tem uma lei que podem criminalizá-las como traficantes, né, que pode dar uma prisão de 5 a 15 anos. Elas vão lá e vão importar um remédio proibido à base de maconha para tratar de suas filhas. É a demanda social. Elas estão querendo tratar seus filhos e estão mostrando para o Estado qual caminho deve seguir. Na verdade, elas estão fazendo política. Na quinta-feira saiu a liminar da Catiele. Na sexta-feira saiu a nota da Anvisa dizendo que ninguém nunca tinha procurado por eles e que existia uma possibilidade da gente importar o CBD. Eles não sabiam nem quais documentos seriam necessários. Eles falaram assim para mim, reúne o que tu tem e traz. O fato da Anvisa ter permitido a importação para uso nessas crianças com epilepsia refratária e exige um pedido médico, a gente supõe que o governo está autorizando o médico a fazer um pedido nesses casos, né? Então, aparentemente, a gente teria a possibilidade de prescrever, né? No entanto, isso não aconteceu porque a gente ainda não tem uma posição formal em relação a isso. No primeiro momento, eu tinha consulta marcada com o médico na quinta-feira. Eu disse, não, eu vou esperar até quinta-feira para eu falar com o Dr. Wagner, que eu não conhecia ele, ver se ele me dá a receita médica. Quando eu falei do CBD para ele,
e perguntei o que ele achava, ele disse com todas as letras, é a única opção para o Dravet hoje. Se você tem alguma coisa em estudo hoje para Dravet, é o CBD. Mas ele não quis prescrever, ele não quis colocar isso no papel. A Anvisa pede a prescrição. E como eu não vou chegar lá sem a prescrição médica? E aí eu fui conseguir a prescrição com uma amiga, uma médica amiga, que é médica do Gustavo, que foi a médica do Gustavo desde o primeiro dia que ele nasceu. Não pensei nenhuma vez, pensei 0 vezes. Bonitinho, carimbadinho, CRM, né? Todas as autorizações, né? Qual o empecilho de você prescrever um negócio desse, né? Não tem. Não estou falando uma droga. Na verdade, é uma coisa que já está sendo estudada, é um óleo, é um medicamento que já, né? É medicamentoso mesmo, uso medicamentoso. Na verdade, acho que é assim, a cultura da faculdade de medicina, da formação de todo mundo, achar que isso é uma droga ainda, né? Então o pessoal tem medo. Eu acho assim, se o THC que você fizesse ceder as crises, você prescreveu o THC. Eu não sei dizer se eu fosse médico o que eu faria, entendeu? É porque eu sou mãe. Mãe que quer o CBD, ela quer o CBD. Então ela acha um absurdo o médico não prescrever. Eu acho que tem até a indústria farmacêutica por trás. Você não sabe como é que são os interesses nesse mundo capitalista que a gente vive. Porque se o CBD der muito certo, vai parar de vender muito, né? De Depaquene, Depakote, Fenobarbital e Dantal, não vai? É uma coisa que é difícil pesquisar. A gente não tem como mensurar a influência da Big Pharma nessa situação toda. Mas é algo que claramente enfrenta o lobby da Big Pharma. Eu, Camila, uma mulher instruída, uma mãe apaixonada pelo seu filho, que mora em Brasília, que tem uma Anvisa aqui na minha esquina, demorei 1 mês para conseguir trazer o CBD para 3 meses para o meu filho. Eu, Camila, que moro aqui em Brasília. E a dona Maria, que mora no interior do Rio Grande do Sul. E a dona Zezinha, que mora no interior do Ceará. Como ela vai fazer? Eu sou super a favor da produção, mas eu quero as sementes certas. Mas dizem que tem gente aqui no Brasil que faz tal. Então, assim, se eu conseguisse importar isso, se eu conseguisse importar essa semente, que eu tivesse segurança de quantidade de CBD e de THC, eu faria. Porque eu quero lutar por ele, eu preciso lutar por ele. Ele é meu filho único. Como cirurgião, parece que cada cirurgia que você vai, parece que você vai acumulando um karma pesado nas costas, entendeu? Pacientes que não melhoram. Eu faço por semana, cara, 4, 5 cirurgias de coluna por semana. Entendeu? Eu sou cirurgião de coluna na prática. Quando o paciente não fica bem, eu não fico bem também. Então eu comecei a ver essa questão da cannabis como, pô, de repente eu posso fazer uma coisa diferente. Assim como cirurgia, como parafuso que eu uso, como morfina, como opioide, eu quero também ter a cannabis como opção terapêutica. E não tinha. Eu fui para Amsterdã, trouxe umas sementes e comecei a estudar como é que fazia isso. Aí encontrei o Digo-Lohrum na internet, na busca, assim, encontrei o Lohrum. Falei, pô, esse negócio aqui dá umas dicas aqui, como é que funciona. Comecei a ver a cultivo, diário de cultivo, não sei o que, eu falei, pô, dá para fazer, eu vou começar a fazer. Desde que surgiu o Lohrum, se a gente fizer uma pesquisa lá, for ver o primeiro tópico sobre uso medicinal da maconha, deve ser de 2002, provavelmente o ano da abertura do Lohrum. A maioria são pessoas que querem se tratar e buscam no Lohrum as informações sobre a doença que ela tem e o tratamento com a maconha. Os resultados mais positivos que eu tinha eram pacientes com fibromialgia inicialmente. Então isso aí foi um grande divisor de águas na minha vida, assim, do ponto de vista canábico. Pô, eu tô fazendo um negócio que tá funcionando. Expende anos, né, de tempo e de dinheiro também, que isso tudo é tudo gratuito, não tem nenhum retorno financeiro, né? Então, assim, e é um projeto mesmo, acho que é um projeto de vida. Se você já tomou tudo quanto é remédio, não teve efeito, você vai continuar tomando os remédios que te dão algum alívio. E, em paralelo a isso, a gente vai fazer esse tratamento. Você topa fazer isso? 100% topa.
100% topo. Mas eu só toco nesse assunto, né, do ponto de vista de oferecer o tratamento para o paciente, quando já tem um vínculo muito grande com o paciente. Então, um vínculo muito grande que eu falo são anos. Entendeu? Não são meses, são anos, assim, para eu chegar a oferecer para o paciente esse tratamento. Eu tenho com a Margarete uma relação muito mais próxima, mas é só a Margarete que sabe, ninguém sabe. Na verdade, ela é a única criança que eu forneço, é a Sofia, mais ninguém. Entendeu? Então, é espécie só com CBD, que é, no caso, a Harley Tsu. Se algum médico no Brasil prescrever algum remédio à base de maconha ou maconha, ele vai ter o registro dele suspenso e vai ser investigado sobre isso. Essa é a normativa que tem no CRM de 2010 e até hoje não foi modificada. Então, por isso, os médicos no Brasil não podem prescrever, entendeu? Mas podem falar, eu tenho liberdade de expressão para falar o que eu quiser. Se eu perder meu CRM, eu não pago minhas contas. Então, diferentemente de outras profissões, a gente depende de um conselho que te dê uma chancela para você trabalhar. Hoje nós estamos comemorando o aniversário da Anne. É o primeiro aniversário depois que a Anne ganhou, em juízo, né, o direito de importar o produto legalmente, o CBD, o canabidiol. Eu queria que as autoridades do nosso país fizessem uma análise e fizessem um acompanhamento através com pessoas competentes, médicos, cientistas, e que os próprios políticos se interessassem um pouco, não só pela Anne, mas pelas essas crianças que tem em vários cantos desse país e até do mundo. A gente assustou, né? Porque nós nunca tínhamos visto falar que dava para tirar remédio da maconha. E sabendo ser usada adequadamente, que progresso, que corra adiante, né? Que torça que não só a Anne, mas também outros possam ter essa possibilidade, né? Se é pra fazer um repente, escute, preste atenção. Eu agradeço a vocês e falo de coração. Vocês vieram de tão longe, pisa aqui no nosso chão, pra trazer uma alegria em toda essa situação. Anne, você não poderia ser diferente. Não poderia ser outra pessoa. Você deveria e é simplesmente a nossa Anne. Uma menininha que nos ensina diariamente que nada acontece por acaso. Uma menininha de 6 anos, capaz de mudar vidas. E de mudar até a história de um país grande como o Brasil. Vamos nessa. Ai, ai. A barriga tá doendo. No site aqui do FedEx, sumiu a data de entrega, que era para quinta-feira. E eles botaram N/A, not available. Isso significa que? Uma boa pergunta. Que não tem data de entrega mais. Nós vamos verificar, então, se chegou no aeroporto. É o que eu tô te falando, é pra lá. Viu? Olha lá. Brasília, Anvisa, pra cá. Oi! Boas notícias pra gente? Sim, não tá ruim não. Licença.
Cada hora é uma coisa, né? Como que não tá ruim? De verdade, houve um problema, viu, Kátia? Que como estava o nome da Anvisa, eles tiveram que fazer a anuência dentro do sistema deles de novo lá, só para colocar o nome da Anvisa. Então eles estão dizendo, que para mim, me disseram hoje, que provavelmente isso dentro de 24 horas estaria chegando aqui. Então vocês estão dizendo que o erro é da FedEx? O primeiro erro, mas daí se resolveu. Então a Receita preencheu errado o Não. formulário. Não, que tá errado. Não, eu sei, mas espera um pouquinho. Vamos lá, por ordem. O erro é não ter chegado aqui, entendeu? Houve um pequeno problema. O porquê fazer LI? Porque a gente licença de importação. Por que fazer? Todo medicamento vai ter lá um número, vai ter alguma coisa e a gente vai saber para quem foi e para saber se essa pessoa usou, porque para não evitar um comércio no futuro. E aí com a LI vai chegar também nos aeroportos? Vai chegar nos aeroportos. E na cidade que não tem aeroporto, Ricardo? Aí não é a cidade onde não tem aeroporto, é a cidade onde não tem Receita Federal. E a Receita Federal está dentro do aeroporto. Estou entendendo todo o português, tá? Mas assim, para mim não está claro o negócio do LI. No primeiro momento, o que aconteceu desse aqui é porque é uma ação judicial. Então isso aqui a gente teve que liberar, por causa do juiz, independente de qualquer coisa, a gente deu o Tinha caminho. que liberar. Tinha que liberar. A gente fez o caminho para andar nisso. Vamos torcer que chegue. Não, já chegou. Ele já chegou. Só não chegou no lugar certo. Não, desculpa. Alguém já inspecionou. Vai chegar, vamos ter fé. É super tranquilo, quer dizer, não vai ter problema. O problema é que esse medicamento, ele não é nem só controlado, ele é proscrito. Então ele não pode ter entrado. Então amanhã a gente vem aqui. Não, eu te ligo. Obrigada Tchau. de novo. Falou, tchau. Até amanhã. O que vale mais? Uma burocracia para controlar exatamente onde anda o produto no Brasil ou a vida de uma criança? A gente não pode ficar com essa hipocrisia. A gente precisa continuar. A Marcha da Maconha é a maior expressão da nossa luta contra essa proibição absurda. Pelo fim de uma guerra sem regras. A gente convidou para estar hoje aqui as mães de crianças com epilepsia refratária. São pessoas que não conseguem tratar seus filhos com os medicamentos convencionais e estão optando por tratar com maconha. Então, por favor, todos os que verem hoje mães com crianças, as recebam bem, porque elas estão aqui lutando pelo direito de seus filhos. Obrigado a todos. Você sente que as coisas de fato estão acontecendo, sai do virtual, vem para o real, né? Isso é um apoio muito bom, assim, tanto no dia a dia, um apoio psicológico, você saber que você não está sozinho. Eu acho que as mães de crianças que precisam, por exemplo, dos produtos, dos derivados de cannabis para o combate a certas doenças, se uniram aos militantes que querem garantir sua liberdade individual. Esse encontro é um encontro significativo. Percebi a relação da cannabis com a evolução da esclerose múltipla, né? Eu não posso continuar na ilegalidade catando produto de baixa qualidade, né? E sabe que a lei vai lenta, mas para mim é ruim esperar. É incrível a ignorância que os meus colegas médicos e cientistas têm sobre todo o sistema biológico que envolve o uso da maconha e o sistema interno endocannabinoide. A pessoa buscar a saúde dela, o bem-estar, não pode ser polêmico. Não é possível que alguém encare isso como polêmico. Para todo mundo perceber, todo mundo sentir que a gente não está de brincadeira, a vida não espera.
gente estudou a princípio sobre o canabidiol. Nós nos informamos melhor sobre o canabidiol. Então aí conhecemos várias pessoas que usavam a maconha fumada, sabe? E que tinham benefícios com isso e que dependiam disso. Deixou de ser o canabidiol para a Anne. Começou a ser a maconha medicinal como tratamento para várias outras coisas que ninguém quer falar. Mas o THC, ele é importantíssimo para quem está fazendo quimioterapia, para quem sofre de dor crônica. Tem um leque enorme de coisas de doenças que podem ser tratadas com a maconha medicinal. Vamos lá. Nossa. Pinte o número 6. Já pintou e ficou lindo, maravilhoso. Um arco-íris lindo. E hoje é dia de balé. A gente não consegue entender como é que ela anda, como que ela consegue a faculdade, como é que ela consegue cuidar de 2 filhas. A Ju teve uma implosão da coluna lombar. E ela foi submetida a 2 cirurgias com a tentativa de realinhar as vértebras e deixar a medula óssea que passa dentro das vértebras reta. E eles tentaram, mas não conseguiram alinhar. O que acontece é que tem um esmagamento das raízes nervosas. Eu tomei todo tipo de medicação, antiepilético, anticonvulsivante, muita medicação pesada até eu chegar na morfina, que eu tomava muito. E eu tomei tanta morfina, baclofeno e outras drogas muito pesadas que resolveram fazer um implante de uma bomba de morfina no meu corpo, ligado direto no cérebro. Eu não acho casos clínicos parecidos, mas eu vou fuçando até eu achar alguma coisa que eu acho que vai resolver pra mim. E foi assim que eu li sobre a maconha pra dor neurológica. E comecei a usar. E quando eu comecei a usar, ela tira o espasmo, para o espasmo. Sentir dor virou o normal. Quando eu consigo não sentir um pouco de dor, é o que eu preciso, sabe? A maconha é a única coisa que me ajuda. É a única droga que efetivamente me ajuda. Quando eu fui tirar a bomba de morfina, é uma coisa tão, assim, diferente, fora dos padrões, que no plano de saúde não tinha a possibilidade de retirar. Tinha colocação de bomba de morfina, tem o código, né? E não tinha retirada da bomba de morfina. Porque é uma coisa que realmente viciou. Acabou, né? Morre ali. O câncer de ovário, ele é um dos cânceres mais agressivos que tem, tá? 30% das pessoas sobrevivem só. E graças a Deus eu fui uma delas. Eu estava no meu 8º mês de gravidez, quando eu comecei a sentir muitas dores vindas da região do ovário. O parto, né, foi cesárea. A minha filha nasceu com o pulmão ainda não formado, então ela já foi direto para UTI. Nesse tempo, eu fiz a esterectomia, né? Voltei para casa, aí uma semana depois começou a quimioterapia. Foi um dos piores dias da minha vida. Parecia que um caminhão assim tinha passado em cima de mim. Eu não conseguia nem abrir o olho direito, né? De tanta dor que eu sentia no meu corpo inteiro. Eu tinha fome, eu não tinha vontade de comer nada. Eu empurrava fruta, sucos, muita coisa líquida que eu conseguia digerir sem sentir enjoos. E você vai vendo ali, a pessoa vai ficando magra,
vai ficando cada vez mais fraca. Praticamente a água que ela tomava, que era praticamente um alimento para ela, que ela botava a água que ela tomava, ela já botava para fora. As dores e enjoos eram ruins, eram péssimos, mas o psicológico era muito pior. Com medo o tempo inteiro achando que podia morrer, que podia perder minha filha. Ela entrou numa depressão tão grande que ela disse, meu Deus, a minha filha está em casa, recém-nascida, mas eu não posso fazer nada, sabe? Eu não tenho quase forças nem para levantar da cama. A gente começou a pesquisar alguma coisa que fizesse realmente, sei lá, algum efeito, alguma melhora para a quimioterapia. Todas as medicações que o médico prescreveu para a Thaís não funcionaram. Foi uma surpresa, na época eu nem imaginava, né, que a maconha poderia aliviar os sintomas de uma quimioterapia. Eu comecei a comer normalmente, eu tinha fome, eu sentia vontade de comer. Aquele horror, aquele pavor que eu tinha sumiu, foi embora. Eu fiquei normal, já recebia amigos em casa, já ria, já até contava a história, sabe, assim, rindo para as pessoas. Pela primeira vez ela conseguiu carregar nossa filha no colo, curtiu o prazer de ser mãe. E as pessoas não entendem que eu fumo maconha para a dor. Eu cansei de fumar maconha trancada no banheiro por causa de vizinho, por causa de cheiro, por causa de preconceito, sabe? Vizinho já parou de conversar comigo, com a minha família, com as minhas filhas, por causa disso. Eu quero poder frequentar os lugares, eu quero fazer parte da sociedade. Se ser olhada de bando porque, olha, aquela menina ali fuma maconha. A gente começou a pesquisar e a gente viu que alguns sites que vendiam sementes de maconha, eles já diziam que aquele tipo, aquela cepa, ela é específica para cada tipo de tratamento. Então a gente arriscou. A coragem de plantar, no caso, foi maior do que o medo, né? Da polícia, dos vizinhos. 7h30 da manhã, eu descendo a escada da minha casa, aí eu vejo uma mulher descer do carro, senhor Jairo Carvalho Dourado, disse, sou eu e tal, sou oficial de justiça, vim de trazer isso daqui e tal. Tráfico internacional de drogas. Então você não tem direito a fiança, habeas corpus, nada, né? Ele é tratado como um crime hediondo, né? Depois da gente ter conseguido passar por tudo, sabe? A Gaia sobreviver, eu sobreviver, ele foi acusado de tráfico internacional. A gente não acreditou. Relator, deputado Leonardo Santa Coutinho, pela rejeição, visto ao deputado Paulão, em sede de maio de 2014, submetida à votação para aprovar por unanimidade para efeito. 8. Projeto de lei 7254-14, do senhor Alexandre Lei, que institui a meia entrada em eventos públicos, cultura, esporte e lazer para atuadores regulares de sangue da outras fronteiras. Relator, deputado. Essas mães procuraram a Comissão de Direitos Humanos, elas gostariam de falar à Comissão de Direitos Humanos, pedir o apoio da Comissão de Direitos Humanos, porque amanhã elas estarão na Anvisa. Eu quero dar a palavra a uma delas. Pode vir, Catiele. Vem também. E eu dou a palavra para a Margarete, e ela vai poder falar um pouco da experiência dela e das razões. Mãe representa um grupo de mães que são pacientes de cannabis medicinal e a gente gostaria do apoio dessa comissão porque é um assunto que é rodeado de muito preconceito. Nós estamos aqui para dizer que existem evidências sim e que a maconha ela não é nem uma erva maldita e nem uma erva milagrosa. Ela é uma erva que tem propriedades medicinais sim e, portanto, a gente gostaria que fosse apreciada com um olhar despreconceituoso. Era isso que eu queria falar. Muito obrigado, Margarete, Catiele. Parabéns pela coragem de vocês. Muito obrigada. Do uso da cannabis. Medicinal. Medicinal.
Medicinal. A gente está falando só do medicinal. Nós precisamos ter alguém que enfrente o tema da pesquisa. Quem faz isso? Grandes laboratórios. Quem faz isso? Grandes laboratórios. A minha ideia, que eu vou combinar com o João Willi e com o Paulo Teixeira, é para poder, a gente até desmembrar, a gente discutir desmembradamente essa parte. Entendeu? Você falou isso com o João Willi? Não, vou falar hoje, tá marcado, tá aqui na minha, aqui. Era isso que eu queria ouvir. A ampla maioria da sociedade ainda fala a partir de muitos preconceitos e os deputados querem manter os seus cargos, querem manter o seu mandato, eles querem ser reeleitos. Por que eu quis dar entrada esse ano no projeto? Porque é um ano de eleição, todo mundo ia comentar, toda a mídia ia comentar, a imprensa, e o Brasil inteiro está falando isso. Eu fui conversar com o presidente, tá? Presidente, cria comissões, isso é muito polêmico, eu vou ficar brigando com todo mundo por causa disso. Eu falei, mas tem a parte medicinal, mas no projeto não está falando só de medicinal, está avançando em tudo. Olha só o que o João Willi faz. Como se diz, olha a cagada que foi feita. Então, se a gente ir só no medicinal, nós vamos conseguir, no mínimo, de 80% a 90% de aprovação de todos os deputados. Até mesmo o pessoal dos evangélicos. Não vou enganar vocês, eu não sou político eleitoreiro e eu não vou dizer aquilo que vocês querem ouvir. Talvez alguém já tenha feito isso com vocês. Não, eu quero ouvir a verdade. Eu tô sendo absolutamente verdadeiro, eu não vou enganar vocês, não vou dizer para vocês que há um consenso dentro dessa casa, que há evangélico a favor, não é verdade. É sobre isso que eu também quero falar. Não é verdade. O Gustavo, a gente conseguiu, junto com a Anvisa, a liberação para importação. Dá uma olhada só nisso aqui. Aqui, diminui o ar aí para mim, vê se consegue aí, um jeito. Tivessem vários amigos meus, deputados, falou, Júnior, se for só na medicinal eu topo ir contigo. Na geral, não conta comigo. Essa casa tem preconceitos em relação a esse tema, como a sociedade tem preconceito em relação a esse tema. E a gente Porque a sociedade não quer abrir os olhos para ouvir. E nem eles também. E a gente está avançando. É um trabalho de formiguinha, é um trabalho de convencimento, um a um. Com a legalização e a regulamentação da maconha, eu estou incidindo sobre o número de mortes, quer dizer, de homicídios praticados por conta da guerra às drogas. Eu estou lutando contra a discriminação e a marginalização das populações pobres desse país, que estão nas periferias. Então, o tema da maconha é um tema crucial para isso. E por isso eu decidi encarar todos esses preconceitos, encarar todos esses alertas e dizer, eu vou propor. Mas eu tenho certeza que hoje o Cristóvão vai... O Cristóvão não vai estar aqui hoje. Não tá? Viajou. Puxa vida. Mas não tem problema, vou tocar assim. Tá bom. Nossa, maravilhoso, era isso que eu queria. Eu acho que agora vai. Catiele tem que perceber, tão somente, que uma luta não está separada da outra. Quer dizer, que para a gente garantir amplamente o uso medicinal, a gente vai ter que legalizar. Só que o meu foco como mãe, vou ser bem egoísta agora. Sim. O meu foco como mãe é agora. Isso. Eu quero isso pra ontem, porque eu tô... Olha, a hora que eu vi o WhatsApp, Sim. Camila tá no hospital, eu falei, puta que pariu. E se eu fosse, corta essa parte. Se eu estivesse no seu lugar, talvez eu estivesse pensando exatamente como você. Você entendeu? Tipo assim, eu sei, o João Willis quer legalizar, tudo bem. Gente, vamos discutir isso? Vamos, mas vamos discutir isso aqui primeiro, pelo amor de Deus, que eu tô com uma pressa danada. É porque não tem como separar as duas discussões. A gente tem que discutir no conjunto. A nossa pressa tá na Anvisa, cara. E aí a Anvisa não é aqui. A minha luta maior é pesquisa. A gente vai pra rua, a gente vai fazer barulho, a gente vai fazer o que for preciso, porque meu sonho é conseguir controlar as crises convulsivas da minha filha.
Aí está o estudo clínico que eles escrevem. Saiam. Não aceitem quando alguém diz para vocês, olha, mãezinha, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Você sabe o estrago que isso causa. Então não aceitem. Corram atrás. Briguem. Façam barulho. Já está na mão de um dos diretores da Anvisa a retirada do canabidiol da lista de princípios ativos proscritos no Brasil. O médico que tiver dúvidas pode fazer uma consulta ao conselho. A Catiele me ligou, explicou a situação dela, que ela estava precisando, de certa forma, contrabandear a droga para poder tratar a filha. Foi uma coisa que me mobilizou muito, até me emocionei muito de vê-la aqui. Porque eu acho que o que a ciência não conseguiu fazer, uma mãe conseguiu. E ao reivindicar uma solução para os seus problemas, elas estão fazendo política, né? E essa mobilização começa a repercutir na mudança de uma regulação que o Brasil se negou a fazer há muitos anos. Até que ponto esse tipo de enquadramento não fere a democracia, porque a gente não tem o direito de deliberar onde essa planta vai ser enquadrada. O vice-presidente do Conselho Federal de Medicina disse que o Conselho Federal não permitiria nunca que o médico brasileiro prescrevesse o que quer que fosse de maconha. E tem que perder porque é maconha, nós estamos perdendo metade da vida discutindo maconha. Eu quero discutir com os médicos a questão dos medicamentos biológicos. Das injeções que hoje que estão saindo aí, que nós temos sofrido uma pressão terrível para aprovar registro, de molécula que terminou o ensaio de fase 3, faz 2 meses, são moléculas recém-acabadas, que eu não sei o que vai dar amanhã. Ah, mas essa tem que ter registro. Aí o canabidiol não. Por que será? E essas aí a indústria está super interessada em aprovar rapidamente. Um tratamento a R$100 e poucos mil é uma beleza. Aí bota lá na conta do SUS, sai direitinho e vai embora. Exatamente. Aí o canabidiol baratinho, não tem patente. Quem é que quer, né? Essa é a regra do jogo deles, não é a nossa. Deixa bem claro pra gente, não fique mais brava comigo ainda. Não, já entendi. Nossa baixinha invocada. Não, tem que ter. Tem mais uma em Brasília, que é a Camila. Tem que ter. Tem várias baixinhas invocadas. What are the benefits and what are the risks and what are the harms? Does it work? Because at the moment, apart from a small number of diseases, there's no proper clinical trial proof that cannabis works for a lot of the conditions people are claiming that it works for. So if you look at, for example, apart from pain, nausea, appetite stimulation, there's good evidence there. If you look at anxiety, depression, many of the psychiatric disorders, epilepsy as well, my own specialty, there is not valid clinical proof that it works yet. Yes. And I don't want people to get the impression that we already know it works. We don't. Is it's very hard to get access to the supply of material to do the research. So even the doctors who want to do the studies have a very hard time finding the drug. So some physicians don't bother because it's too much work. Olha, conhecimento talvez até tenho, mas a discussão não existe porque não tem como aplicar isso na clínica. Então, conversar em teoria não é usual entre a gente. Quando eu era menino, se dizia, fulano é maconheiro. Pronto. A partir disso, você desencadeia no sentimento das pessoas e do próprio médico, porque ele foi criado nessa cultura nossa, brasileira, o temor reverencial de uma droga que, a princípio, vai lesar. Eu acho que agora é mais um passo para frente. Um dia depois do outro, com a noite pelo meio. O diretor-presidente da Anvisa disse que a liberação de componentes da planta para terapia deve ser analisada no final desse mês. É importante desmistificar.
de uma caminhada desde outubro até hoje, que a gente vem passando muitos perrengues, né, Kátia? E hoje... Muitos medos. Hoje eu acho que é a concretização do primeiro passo. Eu acho que ainda tem uma luta muito grande pela frente, né? Eu acho. A minha vontade hoje aqui é que se resolva um pouco da burocracia. Se a gente conseguir resolver um pouco disso, já está no caminho andado. E a gente percebe que ele vai passar para a lista C1, mas os médicos ainda têm muito preconceito e falta de conhecimento para dar receita. Porque não adianta nada estar na lista do C1 e não ter prescrição médica. Até porque a grande desculpa que eles usam hoje em dia é que é uma coisa proibida, que eles não querem prescrever uma coisa proibida. E a partir de hoje vai deixar de ser proibido. Está em discussão aqui se é viável, se é pertinente mobilizar um dos compostos presentes na espécie vegetal Cannabis sativa para uma lista de produtos controlados e quais seriam as consequências dessa mobilização. Gera risco, pode gerar dano. A nossa responsabilidade é garantir que as pessoas não estejam sujeitas a esses danos, porque aos riscos elas estarão sujeitas. O canabidiol é uma das substâncias presentes na cannabis e que foi objeto da nota técnica. Uma classificação do canabidiol na lista C1 não indicaria que as demais substâncias receberiam a mesma classificação e muito menos o mesmo tratamento, principalmente o tetrahidrocannabinol. Se sair produto dos Estados Unidos e vir para o Brasil, está saindo tetrahidrocannabinol dos Estados Unidos e vindo para cá. E aí o acordo internacional não fala se o uso é medicinal ou não é medicinal. Essa situação que eu acabei de demonstrar agora impõe à diretoria colegiada um conjunto de, que eu chamaria de inseguranças em relação ao que nós estamos discutindo aqui. A questão que eu estou percebendo é que a proposição de simples mobilidade do canabidiol de um lugar para o outro dentro da lista será inócuo do ponto de vista da necessidade das pessoas. Há ainda dúvidas por parte de um conjunto de médicos que se sentem inseguros em como prescrever. É verdade, sim, que uma decisão como essa sinaliza claramente para a sociedade que é possível se obterem substâncias de diferentes fontes e nós, Anvisa, se simplesmente nós tomarmos essa decisão, dá um sinal para todo mundo que é tudo muito simples e que a partir de agora, com a nossa decisão, está tudo resolvido e não estará. Não, acabou. Eu queria falar com você. Você me respondesse. Eu sou ouvidora. Eu tenho direito de falar com você agora. Eu, como mãe, tenho direito de falar com você. Como não adianta mudar de lista? Não, isso não é ponto que a ouvidoria possa definir para você. Quem pode te ajudar... Mas a ouvidoria está para me ouvir e eu quero que você se reporte a eles. O 0800 não funciona. O 0800 não funciona. Não tem demanda porque a gente não consegue se expressar. A ouvidoria eu vou te dar. Vergonha de ser brasileiro. O que você
você falou, que não tem demanda é uma inverdade. Não, eu falei que tem 4 demandas em 2014. 0800 não porque não consegue a prescrição, moço. Como que eu vou pedir? Só um pouquinho, peraí. Se eu for pedir pra você um caráter de exceção, eu vou precisar... A Anvisa... Sim, a Anvisa solicita... Só um pouquinho. A Anvisa solicita que um médico me prescreva para eu poder pedir em caráter de exceção. Aonde eu vou conseguir um médico corajoso que pode perder o seu CRM para prescrever uma coisa que não está na lista de proscritos? Essa é a grande questão. Eu não consigo entender o que foi dito lá dentro que não vai resolver sair da lista C3. Isso é um absurdo. Ninguém consegue receita de um médico de uma substância que é proibido. Então, é isso que tem que ser explicado. Porque ele disse que não tem demanda. Tem duas, sabe por quê? Tem duas. Agora tem 20 mães utilizando essa substância que é proibida porque traz no bolso ilegalmente. E vai aumentar. E cada dia vai ter mais gente importando tudo escondido ilegal e dando para as crianças sem orientação médica por conta desse discursinho que ele fez ali dentro, entendeu? Eu recebo centenas de mensagens por semana. A Margarete, outras trocentas de centenas. As mães não conseguem a prescrição porque está na lista de proibidos. É óbvio, é um círculo vicioso. E aí você não pode dizer que não tem demanda. Eu ia dizer para a Anvisa que o tempo de análise que eles têm é diferente de o tempo de uma mãe que está com a criança convulsionando dentro de um hospital. E eu acho assim, ó, que se fosse o filho deles que tivesse 80 convulsões por semana e eles pegassem esse CBD e ficassem em casa tomando isso de maneira clandestina e a criança ficasse bem, eu aposto que o tempo deles seria bem diferente dessa análise. Eu não tô jogando a culpa do Gugu ter morrido na Anvisa. Não. Mas que eu merecia uma rapidez, eu merecia. Eu, como todas as outras mães. Que até onde eu saiba, mesmo com o atraso do Gugu, a burocracia continua igual. Será que vocês não estão vendo, né, que a nossa causa é urgente? Você está colocando vidas em espera contra interesses políticos, né? Isso é ridículo, isso é absurdo, não dá para aceitar. O que a gente tem é um monte de mãe desesperada para salvar os seus filhos. Isso aí a gente tem. Aí a gente tem um governo que não apoia, a gente tem uma Anvisa que não sabe o que fazer, a gente tem médico que não sabe prescrever, a gente tem um conselho de medicina que ainda não tem um posicionamento em relação a isso. Então as mães aí perdidas, elas não têm tempo para esperar, elas não têm como chegar e dizer assim, meu filho, espere aí, fique convulsionando mais 50 dias, porque a Anvisa ainda vai decidir o que vai fazer. Acho que a gente tem que contar com a gente mesmo, porque se a gente for depender do Estado, a verdade é que a gente pouco pode contar com eles. A dor é minha. Quem tá passando mal e quem não tá conseguindo tocar a vida normalmente sou eu. Quem é o Estado para falar o que vai diminuir a minha dor? Brasília olha o seu umbigo. Se a realidade não chegar a Brasília, Brasília não vai procurar a realidade. E as pessoas se reunirem e criarem
esses grupos de pressão, de insistir com as autoridades, isso apressa. Elas não querem poder, elas não têm um projeto de governo, elas querem só mudar um ponto da realidade, que o Estado brasileiro não permite. If it were my decision, I would probably do something different. And it's not a decision that anyone else, I think, has a right to say, that is my opinion, so therefore it should be your opinion as well. That would be absolutely wrong to suggest that. Everybody is individual. Tudo que foi modificado, um dia foi enfrentado. E se a gente não enfrentar, a gente nunca vai modificar nada. Anne, vamos tomar um remedinho? Vamos tomar um remedinho, vamos. Você vai ajudar o papai? Vai ajudar? Ajuda o papai. Hoje a Anne comunica com a gente, né? Ela conversa, ela tá presente. Minha princesa, cadê? Cadê? Ai. A vida da Anne mudou muito. E a da família foi junto. A alegria voltou para casa. Andressa. Hoje ela tá dando gargalhada. Meu Deus, a Anne tá dando gargalhada. Quando eu fiz barulho, ela olhou. Essas são as nossas reações hoje. Hoje esse é o nosso vocabulário. Hoje ela te mostra claramente quando ela tá feliz, quando ela tá triste. E é muita coisa. Tudo isso que ela tá fazendo é realmente incrível. Vale a pena qualquer tentativa de ajudar, qualquer tentativa de amenizar o sofrimento dessas pessoas, das famílias, dos nossos filhos. Porque só quem vive a situação sabe como é difícil. Então, assim, cada vez que eu recebo uma mensagem dizendo que conseguiu trazer de alguma forma, seja traficando, seja com autorização da Anvisa, e informando que o filho está melhor, que diminuiu o número das convulsões, que o filho voltou a sorrir, que a criança está andando, que a gente sabe que qualquer ganho, qualquer coisinha que as crianças façam é uma explosão de alegria nessa casa. Eu acho que a gente tem um caminho muito longo e tem que ter muita paciência e muita insistência, assim, e de todo mundo, a gente não pode desistir. Eu tenho direito a um país menos burocrático, eu tenho direito a uma política menos burra, eu tenho. What you're seeing now is a very, 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 very rapid change. In the next 10, 20 years will be a very different story, and we'll be able to say that that was a bad period of time. Now we're back to finding out how we can use cannabis in medicine again. And I hope that when we get there at the end, it'll be where we want to be. It will benefit the largest number of people in a safe and controllable and affordable manner. O nosso desejo é que isso vá rápido, porque o tempo nosso não é o tempo político. Então a gente quer que acelere, mas uma coisa é fato, podemos deixar com toda clareza registrado, não tem mais volta. Gostaria de ver as pessoas tendo livre-arbítrio para escolher com o que elas querem se tratar. É isso que eu espero para o futuro.